Pessoal com Jesus Cristo. E é sobre esta temática, neste propósito, que nós queremos experimentar uma comunhão e experiências pessoais com Deus no mês de abril. Não somente no mês de abril, a cada encontro com o Senhor, no templo, o propósito, o desejo de Deus é que cada um de nós tenha um encontro pessoal com Ele. E que cada encontro que nós temos com o Senhor, através das orações, sejam momentos diferentes na vida de cada um de nós. É como se nós estivéssemos entrando no templo e prestando o último culto a Deus nesta vida. Por isso que ele precisa ser diferente. Por isso é que cada culto ao Senhor precisa ser um momento especial para o Senhor Deus, que edifique a vida de cada um de nós. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Nós liberamos palavras todos os dias. Nesse momento, eu estou liberando para a igreja, para você que está me ouvindo nesta hora, para você também que vai ouvir esta mensagem. Ela está sendo liberada para você. A palavra de Deus está sendo liberada para você. Existem algumas frases que dizem assim, né? Pedra lançada, flecha lançada, palavra dita, ela não volta mais. E a própria palavra do Senhor diz que quando Ele libera uma palavra, ela vai ao encontro de uma pessoa e ela não volta vazia, porque ela fará na vida de alguém aquilo para o qual ela foi escrita. Então, entenda uma vez por todas as vezes que você recebe a palavra de Deus, ela fará na sua vida
uma transformação, porque ela é o poder de Deus na vida daquele que a recebe. Querido, quais são as palavras mais proferidas por você durante um dia de 24 horas? Já parou para pensar nisso? Já parou para se perguntar? O que você fala durante o dia? O que você fala com as pessoas? Como é que você se dirige até elas? Quais as que você disse no dia de hoje até o presente momento? Tão importante quanto a natureza e essência de suas palavras são o modo, o lugar, a hora, a intenção e a motivação na afirmação de suas palavras. Todas as palavras que nós dizemos, nós afirmamos de alguma forma alguma coisa. Pode ser para alguém, para uma pessoa que nós conhecemos, até mesmo dentro da nossa própria casa. Cada palavra dita por nós é uma afirmação para uma pessoa. Então, por isso que eu lhe pergunto, que palavras você liberou no dia de hoje? Que tipo de palavras você costuma usar durante o dia em que você está ativo, acordado, conversando, falando, seja lá no WhatsApp, seja no telefone, numa conversa pessoal com alguém? Quais palavras mais proferidas você diz a alguém durante o seu dia? Provérbios 25:11. Na Bíblia, a mensagem. Eu tenho a Bíblia, a mensagem na minha casa. Ela foi escrita por Eugene Peterson. E é interessante este versículo que diz que a palavra certa, no tempo certo, é como a joia feita por encomenda. Bacana isso, não é? Uma encomenda. A palavra de Deus é uma encomenda para alguém. E uma palavra certa no tempo certo vai chegar ao coração de uma pessoa como uma joia preciosa feita por encomenda. Amado, seja a sua comunicação verbal, digitalizada, escrita, sinalizada, corporal ou sensorial, ela é simplesmente uma expressão clara da palavra, verbalizada ou não, sua palavra tem poder. Sua palavra tem poder. Por quê? Provérbio 18:21 diz assim: a morte e a vida estão aonde? No poder da língua. Quem está dizendo isso? Deus, na sua palavra. Então ele está dizendo assim, ó, a morte e a vida estão no poder da língua. Então tome muito cuidado com o que você fala para as pessoas. Tome muito cuidado com o que você diz para elas. Então, o que você tem gerado com as suas palavras, seja qual for a sua forma de expressão. O que você tem gerado com as suas palavras, seja ela, de que maneira você a disse, escrevendo uma mensagem no WhatsApp, falando com alguém no telefone, pessoalmente com alguém. E é interessante entender que quando nós estamos conversando com uma pessoa, e eu como pastor, tenho essa facilidade que Deus me deu esse dom, de, quando converso com alguém, buscar o Espírito Santo de Deus, para que Ele traga na minha memória, no meu coração, me revele exatamente aquilo que aquela pessoa precisa ouvir quando ela vem pedir uma direção para a vida dela, quando ela vem pedir um aconselhamento. Mas muitas das vezes, algumas pessoas que vêm conversar com o pastor já vêm com uma resposta prontinha, com uma escolha feita, com uma decisão já acertada, definida por ela. Aí a gente se pergunta, eu fico me perguntando, por que então veio pedir aconselhamento se já tem uma resposta pronta? E muitas das vezes, no momento de aconselhamento, as pessoas querem ouvir aquilo que agrada a ela.
quando na verdade elas não querem ouvir aquilo que elas precisam ouvir. Então, meu amado, o que você tem gerado com as suas palavras, seja qual for a sua forma de expressão? Sabe por quê? Olha só o que diz aí, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, isso aqui é tremendo. Isso aqui nos leva a uma reflexão de que nós, como cristãos, temos o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, ele liberou para cada um de nós o fruto do Espírito. Assim como nós que fomos regenerados por ele, vivíamos na carne, mas muitas das vezes as obras da carne, como está lá em Gálatas 6, diz que as obras da carne são, mas que o fruto do Espírito é. As obras da carne são muitas coisas, mas o fruto do Espírito se resume em um só. Porque ele diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, mansidão, benignidade, bondade, temperança. Contra estas coisas não há lei. Portanto, o fruto se completa, mas as obras da carne são muitas. Amados irmãos, por isso é que esse texto de 2 Coríntios 3, versículo 6, que está diante de nós, ele diz que ele, Deus, nos capacitou para sermos ministros de uma nova o quê? Uma nova o quê? Aliança. Que nova aliança é esta? Com Cristo Jesus, que nos regenerou e nos fez nova criatura nele e nos reconciliou com Deus. Não da letra, da palavra, da carne, do eu, mas de onde? Do Espírito. Pois a letra, a palavra, pode matar, mas o Espírito vivifica, porque o próprio Senhor Jesus Cristo mesmo falou, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. E muitas das vezes nós matamos as pessoas proferindo palavras que não edificam a vida dela. E aí, nós nos arrependemos, caímos em si, e dizemos para nós mesmos que fizemos uma besteira, uma burrice, falamos aquilo que não deveríamos, nos antecipamos. E esse texto vem nos dizer que a letra mata, a palavra do homem mata, mas o Espírito não mata, ele edifica. Se você é um servo do Senhor, que tem uma aliança espiritual com Deus através de Cristo Jesus, o Senhor, você não é mais da letra da palavra que mata, mas você precisa se dedicar ao que acontece no mundo espiritual. E uma das coisas importantíssimas sobre o mundo espiritual são as palavras e o seu poder. Não aquilo que o homem fala. E o que mais se falou nestes últimos dias, desde domingo para cá, foi o que aconteceu no Oscar deste ano. Uma infelicidade de uma pessoa que fez uma brincadeira com um ator de cinema que pela primeira vez ganhou a estatueta do Oscar. E eu imagino a emoção daquele homem, um ator muito conhecido no mundo inteiro, mas que a sua esposa estava doente. E aí, fez-se uma piada com ela. Resultado, deu no que deu. Deu no que deu. Então, amado,
As nossas palavras, elas podem sim ferir as pessoas, mas as palavras de Jesus Cristo edificam a nossa vida. Jesus sempre que se dirigia a alguém, ele falava a verdade, ele falava exatamente aquilo que aquela pessoa precisava ouvir, não é? Alguém que ia ter ele pedindo misericórdia, pedindo compaixão, pedindo cura, pedindo milagres, pedindo libertação, mas Jesus sempre dizia: vai e não peques mais. Jesus em momento nenhum apontou o dedo para alguém, mas simplesmente dizia: vai e não peques mais, eu não te condeno. Então, amado, mais importante do que usar palavras que podem ferir as pessoas, é nós termos discernimento espiritual, conforme lemos no texto de Coríntios, quando diz que a letra mata. As palavras que o homem diz podem ferir, matar uma pessoa, mas as palavras de Deus, elas transformam, elas edificam, elas abençoam. Então, como é que você tem usado este pequeno e poderoso órgão que você tem, que você recebeu de Deus? Como é que você tem usado ele? Para edificar ou para derrubar a vida das pessoas? Para abençoar ou para servir de pedra de tropeço na vida das pessoas? Então, como é que você tem usado as suas palavras? O tema da mensagem de hoje é: qual é? O poder do quê? Hein? Está ali, está diante de nós, bem ali, ó. Isto, o poder de uma oração profética. Então, como é que tem sido o seu momento de oração com Deus? Como é que você se dirige a Deus através das suas palavras? Como é que você se comunica com as pessoas através das suas palavras? Do seu linguajar? Do seu falar? O que a oração significa para você? A sua oração tem poder? A oração de um justo é poderosa e eficaz. O primeiro versículo que nós lemos. E aí, Mahatma Gandhi, um líder pacifista indiano, ele diz que orar é a respiração da alma. Uau! Eu preciso respirar oração todos os dias. Eu preciso conversar com Deus todos os dias, de tal maneira que eu entenda que não posso deixar de falar com as pessoas, porque não posso deixar de conviver com elas, porque tenho que falar com elas, porque Deus me chamou para viver em comunhão, em convivência, não para viver isolado, mas para viver em comunhão com as pessoas, e eu não posso viver isolado, eu tenho que viver com as pessoas, eu fui chamado e existo para viver com as pessoas. Eu tenho que conviver com elas. E assim como orar é a respiração da alma, eu preciso viver este tempo de oração com Deus todos os dias. Por quê? Porque um palestrante norte-americano, Dick Eastman, ele disse que a oração é para o espírito, o que a respiração é para o corpo. Puxa vida, se eu entendo que preciso alimentar a minha vida, respirando, enquanto eu estou respirando, eu estou alimentando meu corpo tem vida, então a oração de igual modo é para o Espírito. Eu não posso viver sem orar, e a igreja tem que orar. A igreja é chamada para num tempo de oração, de comunhão, de viver mais próximo de Deus e não de afastamento. Assim como David Albar, em seu livro A Prática da Oração,
Eu achei interessante essa frase aqui, ele diz que a oração é o alimento principal de nossa dieta. Você faz uma dieta, e tem uma dieta que nós, como cristãos, precisamos fazer, que se chama o quê? Jejum, irmãos. Jejum não é se abster de alimento, não é ficar sem comer chocolate, sem comer churrasco, sem comer pizza, sem tomar refrigerante. Não. Jejum é uma dieta espiritual e a oração é o alimento principal dessa dieta. A oração é uma ferramenta espiritual. Assim como você tem a sua ferramenta de trabalho, seja o carpinteiro, seja o mecânico, seja o eletricista, seja o profissional, ele qual for, nós, como cristãos, temos também, que fora deixada pelo Senhor Jesus Cristo, ferramentas espirituais para a nossa vida, além de jejum, oração, leitura da palavra. Então, a oração é o alimento principal da nossa dieta. E aquela frase, né? Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Então eu lhe pergunto, como é que está a sua dieta espiritual? Você tem se alimentado diariamente dela? Por quê? Porque a oração é o alimento principal da sua dieta. Se você quer ser um cristão raquítico e fraco, é muito fácil. É só deixar de orar. É só deixar de ler a palavra de Deus. É só você deixar de ter comunhão com Deus. Então, deixe de orar ou ore apenas para desencargo de consciência por obrigação ou cumprimento de dever. Isso não é o que deve estar no coração de um cristão. Eu vou orar porque senão Deus pode ficar chateado comigo. Não, a oração não é um dever, não é um cumprimento de um dever ou uma obrigação. A oração deve ser algo que eu tenho prazer em fazer, porque nesse momento de oração eu estou conversando com aquele que merece a minha atenção, assim como dou atenção com as pessoas quando converso com elas. Mas se você quer ser um cristão espiritual e maduro, você precisa orar e de forma profética. Então, amado, qual o segredo para uma vida de oração profética? Como viver o poder da oração profética? E um dos pré-requisitos essencial para liberar o poder profético da oração é considerar as realidades existentes. Está com sua Bíblia aberta aí? Tá? Mateus capítulo de número 6, no seu versículo 5, o que diz lá? Jesus falando, e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Então Jesus fala aqui de uma oração hipócrita, de uma oração mentirosa, de uma oração que não é autêntica. Então, querido, a sua oração, ela deve ser coerente com a sua realidade espiritual, com a sua realidade pessoal, porque Jesus nesse texto está dizendo que nós não devemos nos comportar como aqueles que oram nos templos, só falta bater no peito, não é? E dizer assim, olha, eu vou começar a orar. Aí muda até a encostação da voz, o tom de voz, aí ora diferente, não é? Quando na verdade uma oração a Deus é um espírito quebrantado e contrito, porque o espírito quebrantado e contrito Deus não despreza. E Deus nunca vai desprezar uma oração de alguém que a faz de todo o coração, mas Jesus aqui, ele está censurando aqueles que vão para as sinagogas, para os cantos das praças, para serem vistos pelos outros.
Quando na verdade, a nossa oração a Deus, ela precisa considerar a realidade em que nós estamos vivendo. Por isso é uma realidade existente. O que é algo existente? É algo que está diante de mim. Então, sua oração, ela deve ser coerente com a sua realidade pessoal. Qual é a sua realidade pessoal? Sua oração deve ser coerente com a realidade do seu mundo, o mundo, o contexto em que você vive. Então, você tem que orar de acordo com aquilo que você está vivendo e também de acordo com aquilo que está acontecendo ao seu redor. Assim como também a sua oração, ela deve ser coerente com a realidade de Deus. E Jesus falou: olha, quando vocês orarem, vão para o seu quarto e converse com o seu pai que está em secreto. E o seu pai que está em secreto vai te ouvir. Outra coisa que esse texto nos mostra, os versículos 9 e 10, querido, é que uma oração profética é aquela que declara o seu louvor a Deus, versículos 9 e 10. Portanto, orem assim. Nesse momento, Jesus está dizendo que nós temos que enaltecer o nome de Deus, engrandecer o nome do Senhor. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás aonde? Nos céus, acima de nós, num patamar, em outro plano, assentado num trono. Santificado seja o teu nome, ou seja, tu és santo, tu és Senhor, tu és Deus. Versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E muitas das vezes nós queremos orar, não é? Como uma caixinha, ou aqueles versículos bíblicos prontinhos. Nós vamos lá, fechamos o olho, aí olhamos, esse aqui não, aí voltar com ele lá, caixinha de promessa. Já viu? Quando na verdade nós precisamos orar sim, de acordo com como está escrito na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus aqui, Jesus está ensinando que no momento de uma oração profética, de poder, nós temos que declarar o louvor a quem? A Deus, não é? Então, honre a sua paternidade espiritual. Primeira coisa que você precisa fazer. Se a nossa oração de poder, uma oração profética, de acordo com a palavra de Deus, é declarar o nosso louvor a Deus, eu preciso honrar a minha paternidade espiritual. O que diz o texto aqui? Pai nosso, que está nos céus. Ele é o nosso Pai espiritual. Eu tenho que honrar essa paternidade, irmãos. Eu tenho também que honrar o nome de Deus. Santificado seja o teu nome. Eu tenho também que entender e honrar a vontade de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isto é declarar o louvor a Deus. No versículo 11, a palavra de Deus nos mostra também que uma oração de poder e profética é declarar Deus como seu provedor. Quem prover tudo na nossa vida é Deus, é o Senhor. O que temos e recebemos é do Senhor, vem do Senhor, das boas mãos do Senhor. Versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dá. Está afirmando que Ele nos dá. Mas que provisão é essa? É uma provisão diária. Então declare Deus como seu provedor, porque diariamente Ele provê todas as coisas na sua vida. Essa provisão é uma provisão diária. Essa provisão também, ela é uma provisão abundante, não falta. Porque a palavra de Deus diz que nunca viu um justo passar necessidade. Então esta provisão aqui, além de ser diária, ela é abundante. Ela também é uma provisão espiritual. O que Davi disse, irmãos, ao Senhor? Preparas uma mesa perante mim,
na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O meu cálice transborda. Sabe o que significa isso, irmãos? É que não existe lugar para precariedade no reino de Deus. E glórias a Ele por isso. Não existe lugar para precariedade no reino de Deus. Por isso é que nós temos que honrar a Deus. E esse texto também vai nos mostrar que nós vamos declarar o poder de Deus na nossa vida, versículos 12 e 13. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Então, queridos, Deus é poderoso para perdoar você. Por isso é que você precisa declarar o poder de Deus na sua vida. Jesus sempre dizia: perdoados estão os teus pecados. Quem é este que disse: perdoados estão os seus pecados? Quem ele pensa que é? Aí Jesus, conhecendo a mente e o coração daquelas pessoas, o que ele disse para elas? O que é mais fácil fazer? Dizer para este homem: perdoados estão os seus pecados, ou levanta-te e anda. Então, para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder no céu, tanto no céu quanto na terra, eu digo a este homem: levanta e anda. Ele levantou e andou, e os seus pecados foram perdoados. Então, Deus é poderoso para perdoar você. Não importa aquilo que você tenha feito, não importa aquilo que você foi lá no seu passado. E tem uns irmãos aí na nossa igreja que eu conheço, como era antigamente, antes de ser um cristão que ora. Não eram fácil não, viu? Eles aprontavam. Você conhece alguém assim, Marcos? Alguns aí, né? Aprontavam. Mas eles aprontavam. Pastor, esse aqui, ele aprontava, pastor. Eu falei: mesmo? Eu vou ficar de olho nele. Deus é poderoso para proteger você também, de acordo com esse texto sagrado que nós acabamos de ler aqui, né? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal, sabe por quê? Porque Ele é poderoso para resgatar você. Ele nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Querido, para terminar, o poder da oração não depende de quem a faz, mas de quem? Mas de quem a ouve. Eu não sei quantos tiveram a oportunidade de assistir ao filme que foi compartilhado, no grupo da igreja, O Cego e o Publicitário. Olha, é assim algo que mexe com a gente, pelo fato de que aquele cego, aquele homem, aquela pessoa que vivia nas ruas ali, que estava nas ruas pedindo ajuda, né? Ele tinha lá uma tabuleta lá, escrita mais ou menos: sou cego, por favor me ajude. Sou cego, por favor me ajude. As pessoas passavam, olhavam, então, aí jogavam uma moedinha ali, aí jogavam uma outra moedinha. O tempo foi passando, daqui a pouco um publicitário parou, olhou para aquela placa que estava escrito: sou cego, por favor me ajude. Ele pegou o verso dela, pegou uma caneta e começou a escrever assim: é um dia lindo e eu não posso vê-lo. É um dia lindo e eu não posso vê-lo. Não posso ver o dia lindo, né? Ele era cego. Sabe o que nós vamos fazer com as nossas palavras? Nós precisamos mudar as nossas palavras, porque quando nós mudamos as nossas palavras, nós podemos mudar o mundo. Querido, a sua oração em si mesma não tem poder algum, mas se feita em nome de Jesus, exatamente como Ele nos ensinou, sua oração será profética e você vai começar a gerar algo diferente no mundo espiritual. Então, mude a sua oração e mude o seu mundo. A sua oração tem poder. Há poder de uma oração profética. Então ore como Jesus ensinou, que as suas palavras edifiquem a vida das pessoas,
Que você seja um homem ou mulher de oração. Que essa igreja busque a Deus em oração. Que esse tempo que Deus está nos proporcionando, que vai nos proporcionar, querendo Ele, segundo a sua vontade, já a partir do próximo domingo, encontro com Deus, uma experiência para toda a vida, que esta igreja possa se voltar mais para Deus em adoração, em comunhão e em consagração diante do Senhor. E que Ele nos abençoe em Cristo Jesus. Amém, igreja? Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé aí no nosso lugar. Nós vamos louvar, eu quero orar com você, eu quero orar nesse sentido aqui, ó, que está diante de nós, né? Peça a Deus para colocar nos seus lábios palavras que se transformem numa oração de poder. Peça ao Senhor que coloque na sua boca palavras que edifiquem a vida dos outros. Peça ao Senhor que a sua oração a partir de hoje seja uma oração profética, porque uma oração profética é uma oração poderosa, porque ela é a letra que vem do Senhor Deus, o Espírito Santo. Ela é a palavra do Senhor. Glória a Deus, é no seu lugar. Aproveite esse tempo para conversar com Deus. Converse com Ele e diga para Ele: ó Deus, que a sua palavra transforme a minha maneira de falar. Que a partir de hoje, a minha maneira de conversar, de me dirigir, de escrever, de ligar para alguém, de conversar com uma pessoa, seja uma palavra dirigida a todo aquele que me ouve, porém, palavras que edificam, palavras que abençoam e que venham do Espírito Santo do Senhor. A Deus, eu também quero mudar a minha maneira de orar, porque há poder numa oração profética, e uma oração profética vem da palavra do Senhor. Quantos aqui nessa noite querem experimentar isso na sua vida? Digam amém. Glórias a Deus. Eu quero experimentar o agir de Deus na minha vida. Eu quero ser um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, uma criança de oração. Que as minhas orações sejam fundamentadas na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que edifica a vida das pessoas. Glória a Deus aí no seu lugar. Converse com o Senhor. Tenha esse tempo com Deus aí nesta hora. Ó Senhor, a tua palavra nos disse que a oração de um justo é poderosa e eficaz. O que não é uma oração que não seja uma conversa com o Senhor. E nós, Senhor, conversamos diariamente com as pessoas, proferimos palavras para elas, mas Deus, nós entendemos claramente que a letra mata, mas o Espírito traz vida. Que nesta hora a nossa carne seja mortificada pelo Espírito Santo e que nós, como homens e mulheres de Deus, jovens desta igreja, adolescentes e crianças, sejam transformados através do teu poder, que a nossa boca tão somente seja para o louvor da tua glória. Que as nossas orações cheguem ao trono da graça do Senhor, conforme está escrito nela. Que nós possamos orar de maneira poderosa e profética, liberando palavras do céu, conforme o Senhor Jesus Cristo mesmo disse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó Deus, traga o reino do Senhor neste lugar. Traga, ó Deus, de maneira sobrenatural, a presença do teu Espírito Santo, que ele seja notado por cada um que entrar neste templo. Ó Deus, nós recebemos da tua palavra, ela nos mostrou a forma como temos que orar. Por isso, ó Deus,
que as nossas orações sejam orações de poder, que a nossa vida espiritual seja edificada como uma dieta espiritual que nós necessitamos, ó Deus, de fazer no nosso dia a dia. Mas, Pai Santo, a dieta espiritual que precisamos é a oração, é a Tua palavra, é o jejum, é uma vida de comunhão com o Senhor. Ó Deus, transforma esta igreja, edifica esta igreja, aviva esta igreja pela Tua palavra. Ó Senhor, nós te pedimos que nos abençoe, que nos ajude, e que, ó Deus, neste tempo que nos propomos a viver, a termos um encontro com o Senhor a cada dia, a cada momento, a cada culto aqui no templo, ó Deus, que sejam experiências marcantes na vida da sua igreja. Use cada pastor, use já no próximo domingo, Senhor, o pastor Ronei, que pregará aqui pela manhã, e à noite o pastor Elton. Ó Deus, seja o poder do Senhor na vida dos teus servos. Use também, ó Deus, a vida do pastor Roosevelt, o pastor Elias. Deus, estas vidas trarão a mensagem do Senhor à sua igreja, que seja um tempo de experiências com o Senhor. Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te pedimos, perdoe nossos pecados. Ajude-nos a viver uma vida que agrade ao Senhor, diante dos homens, com eles e também com o Senhor. Seja a tua bênção na vida de cada um de nós. Leva-nos em paz aos nossos lares, ó Deus, e que no nome de Cristo Jesus, a nossa vida seja de oração constante diante do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o nosso Deus, que você tenha um bom retorno para sua casa e até domingo.